Olá pessoal, esse é um vídeo que vai complementar um vídeo anterior. Eu já falei sobre como fidelizar, né? Por que esses pacientes deixam o seu consultório, e a gente falou lá de 3 coisas importantes. Então quem não assistiu esse vídeo, assiste, porque hoje é uma continuação, uma pequena continuação do que tá lá naquele vídeo anterior. Então hoje a gente vai falar sobre como adquirir confiança. Uma das coisas que eu falei é que para fidelizar um paciente nós precisamos ter confiança, ele precisa confiar na gente, no nosso tratamento, na nossa pessoa. E aí, na prática, como que a gente faz isso? Então fica comigo aqui até o final, porque eu vou te ensinar como eu faço lá no meu consultório, tenho tido resultado e o que pode te ajudar para que você também fidelize o teu paciente, porque esse paciente vai sentir confiança em você. Bom, grande parte da confiança que esse paciente deposita em você é porque ele sente que aquilo que você fala faz sentido para ele, concorda? Quando você vai no médico, num profissional, vamos imaginar que quando a gente vai no médico, a gente fica mais sensibilizado, se a gente tá no momento que a gente tá passando por uma dor, e assim é o paciente que chega pra gente também. Ninguém vai ao dentista achando que é tudo lindo, maravilhoso, por mais que eles gostem da gente. Ir ao dentista sempre é uma situação um pouco difícil, complicada, que envolve dor, envolve outras coisas como medo. Então, ok. Então você precisa abranger tudo isso e ainda passar essa credibilidade para o teu paciente. Então o que eu sugiro? Qual é a minha sugestão para você? Que você inicie sempre com uma conversa muito longa com esse paciente. Não tenha pressa, né? A pressa realmente é inimiga da perfeição e nesse caso vai ser. Você precisa sentar com esse teu paciente, você precisa ouvi-lo, entender por que é que ele te procurou, quais são as expectativas dele, o que ele deseja naquele atendimento, né? Qual foi o real motivo? Ele te procurou porque ele tá com dor num dente, porque a estética dele não tá satisfatória, porque ele tá com dúvida de alguma coisa, ou ele quer fazer um upgrade no tratamento dele, né? Ele tá lá tratado, mas ele não tá feliz, ele quer mudar, ter uma qualidade melhor mastigatória. Então tudo isso é muito importante. E geralmente durante essa conversa eu mais escuto do que eu falo, né? Vira e mexe, ele tá falando um negocinho, aí eu vou lá e pergunto pra puxar mais coisas. E a partir dessa 1 hora que eu tô lá no meu escritório, eu não recebo esse paciente na cadeira, né, de exame, que isso seria muito indelicado, seria, né? Imagina você, a gente chegou pela primeira vez, as pessoas não se conhecem, você precisa lá entender quem é aquela pessoa que está sentada lá do seu lado, o que ela te procura, né, o que ela deseja. E aí a gente vai conversando, ok, a partir do momento que você entendeu, né, os desejos daquela pessoa, as dificuldades, o que ela quer realmente, porque ela te procurou, aí você vai passar para o exame físico, o exame clínico. E esse exame clínico, ele precisa ser muito minucioso, né, ele precisa ser investigativo realmente, ele tem que ser a ponto de não existir dúvidas. Então, quando o paciente senta na cadeira comigo e eu começo a fazer esse check-up, ele às vezes fala pra mim, doutora, mas eu só queria ver isso, porque ele fica inseguro, ele tem medo, às vezes ele não tá preparado naquele momento financeiramente, então, sabe, ele fica inseguro do que vai ser, o quanto vai ficar, por que é que você tá olhando tudo isso, e eu costumo tranquilizá-lo, dizendo, não, fica tranquilo, eu entendi o que você gostaria, mas é muito importante que eu faça uma visão geral, eu entendo o que tá acontecendo, porque às vezes eu vou tratar esse dente, e se tiver outros problemas, né, mais profundos, isso pode não dar certo, pode complicar. Então ele passa a entender, mas eu fica tranquilo que a gente vai sentar, vai conversar e vai fazer tudo dentro daquilo, das tuas possibilidades. Mas é importante que você saiba de fato como é que tá a tua saúde bucal, né, de uma maneira geral. E aí sim, eu passo por um processo investigativo, onde nós vamos trabalhar com fotografias. As fotografias são muito importantes. Então a gente tem um protocolo de fotografias para que a gente inicie uma conversa, né, e uma investigação de uma maneira, né, profunda. Então a gente primeiro começa com as fotografias, que são feitas fotografias de sorriso, laterais, né, do arco superior, do arco inferior. Isso tudo fica no prontuário desse paciente. Depois a gente vai fazer um exame físico mesmo, onde eu vou trabalhar com a câmera intraoral, né, com raio-x, né, meu raio-x já é digital, né, investigando tudo minuciosamente. E geralmente quando esse paciente chega até mim, né, a minha secretária já pediu, já conversou com ele, já explicou da necessidade de ter uma panorâmica e ele já vem para consulta inicial com esse exame, o que facilita muito, gente. Sim, comecem a ter o hábito de explicar, fazer com que a sua secretária, né, explique para o paciente que para um exame, né, profundo, a gente precisa ter no mínimo uma panorâmica, no mínimo, fora todos os outros exames que nós vamos colher dentro da consulta. Quando você conversa com esse paciente, ele entende que você está procurando o melhor para ele. Eu nunca
tenho no consultório pacientes que se negam a realizar esse exame básico, que seria a panorâmica. E aí ele chega lá já com essa panorâmica, eu já olhei previamente, né, antes da consulta dele, nós já conversamos, aí eu faço todo o levantamento periapical, eu faço as fotografias, a gente tira imagens com a câmera intraoral. Por quê? Porque o paciente, ele não consegue visualizar aquilo que você fala. Como diz, por mais que ele já tenha ido do dentista todo ano e feito vários tratamentos, ele ainda é leigo naquilo. Você é o profissional, é você que direciona, é você que conversa, é você que demonstra, né, tudo que ele tem. Então, é isso que precisa ser feito. A partir daí, se o caso é muito complexo, eu mesmo marco uma segunda consulta com esse paciente, onde eu já desenvolvi ali 2 ou 3 planos de tratamento baseado em tudo aquilo que eu vi. E ele vai para uma conversa comigo. Se é uma coisa relativamente mais simples, nessa mesma consulta eu consigo já sentar, mostrar tudo. Gente, acreditem, muda todo o olhar do paciente. Quando você senta com ele no teu escritório, e essa conversa eu não tenho lá sentada na cadeira, né? Ali eu só faço o meu exame, eu vou pro escritório, eu coloco na tela as fotografias, ele visualiza de uma maneira diferente, ele enxerga o que eu falo. Quando eu mostro as imagens que eu tiro pela câmera intraoral, ele consegue imaginar, por exemplo, quando tem uma lesão cariosa, quando eu tô falando de um problema ósseo mais importante, porque eu vou associar essas imagens com as imagens radiográficas. E aí sim, se a gente precisar, nós vamos aprofundar através de uma tomografia, de exames mais precisos, e ele vai entender aquilo que você está pedindo. Então, é assim que deve proceder a sua consulta. Quando você age assim, esse paciente, ele já te olhou de uma outra maneira, ele já percebe o profissional que você é. E isso sim é o mais importante para que ele tenha confiança naquilo que você está passando, em resolver atender com você, escolher você para cuidar da saúde bucal dele. Quando você coloca esses planos de tratamento para ele, aí ele vai poder, dentro da situação, né, que ele está, financeira até, poder tomar decisões melhores. Sempre, em 100% dos casos, o paciente chega lá com uma ideia e ele acaba entendendo que a gente precisa, às vezes, iniciar de uma outra maneira, porque a partir do momento que ele confia em mim, ele fala, doutora, tudo bem, vou deixar que a senhora conduza, mas eu posso ir até aqui ou até assim, e aí a gente, dentro daquela situação, a gente vai conversando e vai adequando, né, porque a agilidade e a pressa com que aquele tratamento vai ser concluído, óbvio que a gente tem que entender que depende muito, né, do lastro financeiro de cada um, mas que a gente pode sim fazer um plano de tratamento. Eu costumo usar com eles uma analogia muito interessante, eles entendem isso. Quando a gente vai construir uma casa, algumas pessoas têm condição para construir a casa muito rapidamente e outras vai ser um processo mais demorado, mas ao final todos vão ter a casa muito bem concluída, né, do jeito que imaginam, com as coisas que gostam, e o que vai diferenciar é o tempo com que cada um vai realizar isso. E assim é nosso tratamento também. Nem por isso a gente deve oferecer algo de menos qualidade, porque aquilo tudo que você faz com bases boas e boas qualidades dura muito esse tratamento. E aí onde esse paciente começa a confiar em você. Então, ele realiza um tratamento com você, 10 anos depois aquela coroa tá lá bem realizada, se ele tiver um outro problema, ele confia em você e ele vai voltar para você. É assim que funciona. É a qualidade daquilo que você entrega, né, que vai gerar também confiança nesse paciente. Então, olha só, começamos com um bom exame, um bom atendimento, ele consegue entender o que você está querendo oferecer de melhor, depois você entrega um trabalho tecnicamente de muito boa qualidade, tudo isso gera o quê? Confiança. Não há necessidade desse paciente procurar um outro profissional. Ai, gente, isso parece tão simples, né? Mas entendam que não é. Eu vejo muitos pacientes chegando em mim que vieram de outros profissionais e uma das queixas deles é isso. Poxa, eu fui lá na doutora, ela não viu, ela sempre faz isso e eu vivia fazendo de novo, gastando de novo e eu nunca via resultado. Então, não entrem nesse processo. Sejam diferenciados, se diferenciem. Afinal, vocês estudaram 4 anos ou 5 numa faculdade, mais tempo de especialização. Para quê? Para oferecer o melhor que você possa oferecer. Então, pensem sempre nisso, que realmente vai fazer a diferença para vocês. Bom, conquistamos esse paciente, ele iniciou o tratamento. E aí? Então, a partir daí, ele já tem confiança plena em mim? Não. Ele precisa sentir resolutividade. O que é isso? Que tudo que acontece durante aquele tratamento, você conduz e resolve de maneira muito ágil e que ele se sinta sempre confiante com você. Vamos exemplificar. Recentemente, eu atendendo uma paciente, eu não sou especialista, mas eu tenho uma especialista de endo no meu consultório e eu tô sempre acompanhando os processos. E durante o atendimento, ela teve uma dor intensa, que fugia um pouco do nosso controle, vamos dizer assim. O que eu fiz para que ela tivesse conforto? Eu percebi que ela tava com uma dor um pouquinho acima do nível, né, do limiar dela, isso estava incomodando, isso já gerou nela uma insegurança. No mesmo instante, óbvio, gente, eu vou falar aqui o que eu fiz, mas eu sou capacitada para isso, eu estudei para isso, né? Então, o que eu fiz? Eu apliquei no meu consultório uma injeção de Voltaren e de Bezetacil. Por quê? Porque ela tinha falado
falado pra mim que ela já tinha usado o Bezetacil de outras vezes, né? Que ela usa amoxicilina, que ela não era alérgica. Eu estava capacitada e mesmo assim a gente fez uma cartinha com ela, autorizando que ela se comprometia de que ela já tinha tomado, de que ela nunca havia passado por um processo alérgico. Então entendam que pra gente realizar uma coisa também, a gente precisa ter segurança e passar essa segurança para o paciente. E assim foi feito, né? No mesmo dia, ela já saiu do consultório muito bem, ela ficou aguardando lá, eu não pedi que ela fosse embora, né? Eu fiz tudo isso, a gente fez o procedimento, ela ficou lá, eu fui acompanhando, esperei passar, né, a anestesia. Tudo isso fez com que ela se sentisse o quê? Muito segura. Então, um paciente que sente que você, no momento de um impasse, você tem resolutividade, ele não te abandona, porque ele não quer passar por nenhum processo que tenha dor, ele não quer passar por um processo que ele se sinta desamparado. Então, gerar confiança são em todos os processos durante o tratamento também. E você precisa estar apto. Quando eu falo que se você é recém-formado, você precisa assim, ou de uma mentoria, ou de uma assessoria, gente, isso é ganho, porque é um investimento pequeno relativo ao que você vai conquistar durante o teu processo da profissão. Você vai encurtar o teu processo. Você não vai perder paciente, você só vai ganhar, você vai somar e você vai encurtar o teu processo, não fazendo coisas, não errando, como eu, infelizmente, não tinha quem me ajudasse e que cometi alguns erros no começo da minha profissão. Então, é isso. Gerar confiança na prática é sobre colocar tudo isso que eu tô falando pra vocês em prática todos os dias. Uma outra coisa que eu vou falar, que vocês podem ter, que ajuda muito, quando vocês terminam o tratamento de vocês, né? Ele terminou aquele tratamento, o paciente vai embora e aí a gente fala tchau e tudo bem? Não. O que eu encaminho? Eu tenho um questionário de satisfação. E esse questionário de satisfação, eu falo pra ele que é anônimo, ele não precisa colocar o nome dele, ele simplesmente a gente caminha, ele vai responder sem nome, que são vários, mas que me ajudam muito. Ele se sente às vezes à vontade de falar se algum dia ele se sentiu incomodado com algum processo, se teve alguma coisa que ele reparou no consultório que ele não gostou, se teve algum profissional lá dentro que não foi tão amável com ele, que não foi tão receptivo conforme as expectativas dele. E isso, gente, não é vergonha. Isso é melhorar os nossos processos todos os dias, né? Aquilo que eu falo do feedback de alinhamento. Já falei isso com vocês em outros vídeos. É entender que aquilo que também não é tão legal, não é... A gente às vezes não gosta de ouvir, mas é alinhamento. É a gente pegar aquilo que chega, ter um olhar, né? Não assim, triste para aquilo, mas que aquilo sirva para melhorar o teu processo lá dentro do teu consultório. E assim eu faço. Então, eu não deixo nada com dúvida, nada que eu achei que aquele paciente ficou em algum impasse lá, não tá satisfeito, eu não hesito, eu pego a mão, passo a mão no telefone, eu ligo pro paciente e eu pessoalmente converso com ele. É assim que a gente tem que fazer. Nosso consultório é uma empresa, e como toda empresa, ele tem cliente, e a empresa depende dos clientes, e ela só vai pra frente se esse cliente retornar, se ele se sentir satisfeito, e satisfeito ele permanece e indica. Apesar de a gente não poder hoje só viver de indicações, a indicação é um processo valioso dentro do nosso consultório, acreditem. É aquele paciente que chega lá já com a nossa imagem construída e que é o paciente mais fácil da gente fechar o tratamento. Então, gente, espero que nesse vídeo eu tenha passado para vocês, né, algumas coisas sobre como gerar confiança na prática com os seus pacientes, tá bom? Vamos ter muito mais vídeos onde a gente vai falar sobre essas imensas vastidão de coisas que tem dentro da odontologia e que a gente pode fazer para melhorar o nosso atendimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que permaneçam aqui comigo. Quem não tá inscrito no canal, gente, por favor, se inscrevam lá. Eu sou a doutora Renata Cavassa, cirurgiã dentista há 30 anos e falo pra vocês sempre que a vida é cheia de possibilidades, gente. Basta cada um encontrar a sua, tá bom? Ó, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!